com a primeira informação de hoje, na voz de Wellington Barros. A bancada do Partido Novo protocolou ontem uma representação contra o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, do União Brasil. A representação foi feita no Conselho de Ética da Casa. O partido pede o afastamento imediato do senador por não dar andamento a pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal, nem instalar comissão parlamentar mista de inquérito do Banco Master. O documento foi apresentado pelo senador Eduardo Girão, do Partido Novo do Ceará. O senador é pré-candidato ao governo do Estado e diz que Alcolumbre deveria pedir para sair e diz que o atual presidente do Senado é campeão de engavetamentos de pedidos de impeachment. Abro aspas, nós estamos entrando pela primeira vez nessa legislatura com uma representação do Conselho de Ética do Senado para afastamento imediato do presidente Davi Alcolumbre. Infelizmente, todo esse caos que a gente está vivendo, essa insegurança jurídica, é decorrente da omissão da presidência do Senado, que tem a solução facinha desde 2019. Se acumulam na mesa do presidente Davi Alcolumbre, primeiro do Pacheco e agora o Davi Alcolumbre, que é o campeão de engavetamentos de pedido de impeachment. Há dezenas de pedidos com documentação robusta e nada foi feito. Fecho aspas ao que disse aqui o senador Eduardo Girão. E atualmente existem pelo menos 46 pedidos de impeachment no sistema do Senado contra ministros do Supremo Tribunal Federal. O Alexandre de Moraes é o que lidera com o maior número de requerimentos, são 29 no total. O Gilmar Mendes tem o segundo maior número de pedidos na atual legislatura, são 9 requerimentos. Em terceiro está o ministro Dias Toffoli com 7 pedidos, 6 deles no último semestre. Os últimos meses foram difíceis aí para o Dias Toffoli nesse sentido. Foram vários pedidos de impeachment contra ele. Desses, 3 foram motivados, inclusive, pela condução do ministro na relatoria do caso do Banco Master. O Partido Novo também acusa Davi Alcolumbre de omissão por não instalar a CPI do Banco Master, apesar do requerimento capitaneado pela oposição já ter o número necessário para ser instalada desde o final de 2025. No Senado, Girão também apresentou o pedido para instalar uma CPI, apesar de também ter as assinaturas necessárias, Alcolumbre não instalou o colegiado. Então, são vários pedidos que estão na mesa do senador Davi Alcolumbre e que não têm andamento. Pedidos, inclusive, como eu disse, com documentação farta, robusta e com a assinatura necessária para dar abertura aos procedimentos. Tudo isso represado nas mãos do presidente do Senado. Obrigado, Barros. No domingo à noite, aqui já em Santiago, eu jantei com o seu Clodomir. Seu Clodomir é um querido, ele e a esposa Adriana, e seu Clodomir é pai do senador Eduardo Girão, né? E o seu Clodomir é um amigo que eu tenho, um amigo. Comecei descobrindo que seu Clodomir era ouvinte da Auriverde Brasil, nos acompanhava, e aí ficamos amigos. E aí, durante o jantar, seu Clodomir liga para o filho, Eduardo Girão, o senador, meu amigo também. E o Girão me contou que entraria ontem com esse pedido, tratando-se de Alcolumbre, e por 2 motivos, abuso de poder e omissão institucional. Quando o Girão me disse isso, e o motivo pelo qual não chegou ainda aqui em Santiago, deve chegar hoje à noite em Santiago para amanhã acompanhar a posse de José Antônio Cast, o Bolsonaro do Chile, que toma posse amanhã, por isso o Auriverde está aqui. Quando ele me contou que entraria ontem com esse pedido, tratando-se de Davi Alcolumbre, eu entendi então que a partir de agora, mais uma vez, está na mão do Senado. Entendo que agora Girão colocou uma batata quente no colo dessa turma. Por quê? Fica muito fácil eu, na condição de senador, falar assim, tudo depende do Alcolumbre. O Alcolumbre é que precisa, né, colocar o impeachment para ser votado. O Alcolumbre, tudo no colo do Alcolumbre. Beleza, é responsabilidade dele, entendo, mas agora, de uma maneira audaciosa, corajosa e inteligente, o que o Girão fez? O senador Eduardo Girão, pré-candidato ao governo do Ceará, alô, meu Ceará, o Girão falou o seguinte, tudo bem, ele não está fazendo, vamos corrigir, vamos acertar essas arestas, vamos dar a possibilidade de ver como o Senado vai se posicionar agora, de que maneira os senadores irão se posicionar diante da oportunidade que surge com a decisão
de Eduardo Girão de fazer esse protocolo? Porque a leitura que eu faço é a seguinte: tudo bem, até agora dependia do Alcolumbre. Agora, depende dos senadores, esse movimento para tirar o Alcolumbre do jogo. Porque se o Alcolumbre não está jogando, porque vamos conversar, não é? Se a gente tem uma Constituição carcomida, enferrujada, já os dentes quebrados daquela engrenagem, por que eu trato dessa forma? Porque a gente entendeu que no papel a Constituição Cidadã, promulgada em 5 de outubro de 1988, no papel vai muito bem, obrigado, mas na prática, meu Deus, a gente podia imaginar que o presidente do Congresso, presidente do Senado, que acumula as funções, dava para imaginar que ele tinha tanto poder? A gente nunca imaginou. A gente já viu passar pela presidência do Senado nomes como Renan Calheiros, Zé Sarney, tantos outros, a CM, a gente já viu tanta coisa acontecer. Agora, a gente nunca imaginou, porque a Constituição está aí há 38 anos, a gente nunca imaginou que eles tivessem tanto poder. E quando precisamos que usassem desse poder para libertar a nação, não usaram. E aí vai mostrando que a engrenagem não vai bem, nada bem. Nada bem. Por quê? Vamos lá. Onde começa o erro dessa engrenagem? O escolhido pelo presidente da República para sentar na cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal, esse escolhido passa por uma sabatina onde? No Senado. Os senadores têm que sabatinar o escolhido do presidente para ver se o cara vai lá para a cadeira do Supremo, ok? O próximo deve ser o Bessias, o cachorrinho do Lula. Ele que deve ser o sabatinado próximo ali no Senado. Ok. Então ele vai ser sabatinado? Vai. Pelos senadores, sim. Aí quando o Bessias vai lá para o Supremo Tribunal Federal, como já aconteceu com todos os outros, ele passa a ter o poder de julgar o senador. Mas como assim? Então esse pode falar não, ele pode votar ao contrário. Dos 81, veja, dos 81, se 40 disserem não e o 41 sim, ele vai. Tá, e os 40 que disseram não, como ficarão do ponto de vista daquele que foi negado por ele? Vai ser julgado e pode ser perseguido, o resto da história a gente já sabe. Então essa engrenagem da sabatina já se mostrou carcomida, não dá certo. Mais do que isso, o Supremo Tribunal Federal entendeu que colocar na cadeira de presidente do Senado um corrupto, quem deve, quem tem ficha corrida, que isso dá certo. Eles já entenderam. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar lá na cadeira um cara que deve as calças. Por quê? Porque ele joga o nosso jogo. A gente fica com ele na coleirinha, com focinheira. Ele fica pra gente aqui, ele joga pra nós. Como assim? Como assim joga pra nós? Como assim? Por quê? É simples. Ele vai ter coragem de pautar um pedido de impeachment? Não. Por que ele não vai ter coragem de pautar um pedido de impeachment? Porque daí eu caço o mandato dele, porque eu tenho poder também. Então, essa engrenagem, na teoria, até pode ser bonitinha e tal, mas na prática deu tudo errado. Mas, nesse movimento de Eduardo Girão, pré-candidato ao estado do Ceará, do Partido Novo, o senador coloca no colo dos senadores uma batata assando, amigo. Mais ou menos assim, tá... Vocês estavam dizendo que ele tinha que fazer e não fazia. E agora que somos nós que podemos fazer para afastá-lo? Vocês não vão fazer? Olha o tamanho da confusão que vem pela frente. Entendo eu que diante do momento em que se encontra a opinião pública, né, a posição hoje do eleitorado, ano de eleição, os senadores serão cobrados pelo afastamento de Davi Alcolumbre, que deve até as calças e por isso não pauta pedidos de impeachment de ministros do Supremo. Não tem coragem para isso. Repito, porque deve as calças. Davi Alcolumbre é um cara que deve na praça. Como é que vai pautar pedido de impeachment? Não vai.